Meu companheiro me traiu, e depois começou a chantagear a outra mulher, ameaçando divulgar vídeos íntimos dela. Então, eu o levei até o limite da sanidade, até que fosse internado. 2 anos depois, ele está implorando que eu revele a verdade para todos. Uma vez, enquanto eu levava minha filha ao colégio, percebi que uma das mães não tirava os olhos de mim. Fiz o que sempre faço. Encarei de volta, sem baixar a cabeça. Sempre foi assim com o Léo. Ele chamava a atenção por onde passava. Olhos claros, cabelo encaracolado, posição estável no emprego. Era comum ver algumas mães cochichando e olhando enviesado na minha direção. Confesso, aquilo me agradava. Era como se eu dissesse com o olhar: sim, é ele, e ele é meu. Geralmente bastava esse tipo de olhar e nunca mais insistiam. Mas essa mulher não parava. No dia seguinte fez igual, e no outro também. Eu já estava irritada até que reparei em algo diferente. Os olhos dela estavam marejados, como se estivesse sofrendo por dentro. E se tem uma coisa que mulher fareja é fofoca. Fui atrás. Descobri que ela tinha chegado há pouco na cidade, mãe solo, e eu nunca tinha visto o pai da criança. Achei que talvez só quisesse amizade. Na semana seguinte, resolvi tentar. Notei que ela já estava interagindo com outras mães, então puxei papo. Mas quando me aproximei, ela abaixou a cabeça e levou a mão à barriga como quem tenta se controlar. Pensei que fosse timidez ou algum transtorno social. Mas quando cheguei em casa, tudo mudou. Léo apareceu na sala transtornado. "Por que você falou com aquela mulher?" Gritou com uma fúria que nunca tinha mostrado. Na hora, comecei a chorar. Ele percebeu o exagero e tentou disfarçar, me abraçando e dizendo que estava de mau humor por não ter comido ainda. Concordei, mas aquilo ficou na minha cabeça. Acho que, lá no fundo, eu já sabia. Só não queria aceitar. Naquela mesma noite, minha filha me entregou um bilhete enquanto eu a colocava na cama. "Mamãe, a mãe do Igor pediu para te dar isso. Ela disse que se eu lesse, um monstro podia vir atrás de mim. Você pode ler e me contar depois?" Igor, claro, era o filho da mulher. Achei que fosse alguma coisa boba. No topo do bilhete estava escrito: "Leia sozinha." Esperei minha filha dormir e fui para o banheiro com o papel. Na minha cabeça, imaginei 1000 coisas. Será que era algo com a escola? Algum problema com o professor? Mas era direto. "Seu marido está me ameaçando." Eu não sabia que ele era casado. Me perdoa. Aquilo era tudo. Sem mais explicações. Uma mensagem curta, de alguém desesperada. Desci, abri a garrafa de bourbon favorito dele e o deixei beber até quase cair. No dia seguinte, como previsto, ele estava acabado, mal conseguia levantar. Levei café na cama, me fiz de esposa atenciosa e deixei a Clara bem cedo na escola, só para ter tempo de conversar com Bianca, a mãe do Igor. Assim que ela se despediu do filho, fui direto ao ponto. "Bianca, eu preciso saber o que está acontecendo. Prometo que não vou contar para ninguém." Ela assentiu na hora, como se estivesse esperando por aquilo. Me levou até o carro, tirou um celular da bolsa e me mostrou mensagens. Quando vi o nome do remetente, meu estômago revirou. Um detalhe importante: quem levava nossa filha para a escola era sempre ele, não eu. Ou seja, Bianca acreditava mesmo que ele era um pai solteiro. Eu mesma li as ameaças. Ele tinha vídeos íntimos dos dois, várias fotos. Dizia que, se ela contasse, ia expor tudo na escola, na família, no trabalho dela. Só porque ela descobriu que ele era casado e queria contar a verdade. Segurei o enjoo. Bianca segurou minha mão e disse que me ajudaria no que fosse, desde que garantisse que nada daquilo fosse divulgado. Mas eu não queria apenas o divórcio. Ele destruiu nossa família. Acabou com o futuro da nossa filha. Eu queria muito mais do que a separação. Queria ver ele cair. E foi aí que tudo começou. Depois de umas semanas, comecei a perceber as mudanças nele. Olheiras, mãos trêmulas, irritação constante. Estava abalado do jeito que eu queria. Uma noite, enquanto colocava o jantar na mesa, perguntei: "Está tudo bem no trabalho?" Ele esfregou a testa com força. "O Breno falou que enviei uns e-mails esquisitos, mas eu não lembro de ter feito isso. E ontem os arquivos do relatório estavam todos bagunçados. Números trocados, projeções erradas." Fingi surpresa. "Que estranho. Será que tem alguém querendo te sabotar?" Os olhos dele se arregalaram. Começou a pensar em quem poderia ser. E foi assim que o medo começou a crescer.
Mal sabia ele que a responsável por tudo estava sentada na frente dele. Naquela noite, enquanto tomava banho, peguei o celular dele. A senha ainda era meu aniversário. Mandei uma mensagem para o chefe. Sobre o jantar com o investidor, acho que deveríamos convidar a Marina do RH. Temos ideias para discutir. Apaguei da caixa de enviados, deixei o celular no lugar e voltei para a cama. No dia seguinte, ele estava em pânico. O chefe dele ligou bem cedo, revoltado. A esposa do chefe era justamente Marina. E todos sabiam da crise entre os dois. Eu juro que não mandei aquilo, ele dizia, andando de um lado para outro no quarto. Por que eu sugeriria a mulher do cara? Suspirei e levei a mão ao peito. Nossa, que terrível! Será que mexeram no seu celular? Ele empalideceu. Você acha? Será que me hackearam? Sugeri que trocasse todas as senhas. E ele trocou. Observei bem de perto enquanto digitava cada uma. Gravei tudo. A próxima parte do plano envolvia Bianca diretamente. Combinamos de ela encontrar com ele no mercado e fingir um ataque de pânico. Eu observei tudo escondida no corredor dos cereais. Ela se aproximou dele com olhos arregalados e disse em voz alta: Por favor, me deixe em paz. Eu não falei nada, eu juro. Antes que ele respondesse, ela saiu apressada. Quando fui até ele com o carrinho, estava suando, pálido. Aquela era a mãe do Igor? Perguntei como se não soubesse. Talvez. Não sei. Estranho. Vamos pegar aquele uísque que você gosta? Você parece tenso. Ele tomou 3 doses naquela noite, mas o que não sabia era que eu tinha misturado com bebida sem álcool. Mesmo gosto, efeito zero. Ficou irritado, mexia no celular de forma inquieta. Qualquer barulho o assustava. Até que depois do 4º copo, confessou. Acho que tem alguém me seguindo. No trabalho, no mercado, vejo sempre as mesmas pessoas. Fechei o livro e disfarcei a preocupação. Você deveria conversar com alguém. Um profissional. De jeito nenhum. Eu não estou maluco. Tranquilizei. Não é isso, amor. Mas o estresse faz a cabeça da gente pregar peças. No outro dia, pedi para uma amiga da farmácia uns calmantes leves, só para misturar na comida dele. Coisa suave, para deixá-lo confuso sobre o que era real ou não. Preparei o prato favorito dele e durante o jantar joguei a isca. Encontrei a Bianca hoje na cafeteria. O garfo caiu do prato. O quê? O que ela disse? Fiz cara de confusa. Nada demais. Só achei ela um pouco nervosa. Tem algo que eu deveria saber? Ele negou com a voz fina. Nem conheço ela. Concordei devagar, como quem ainda desconfia. E assim plantei mais uma semente. Ele empurrou o prato. Disse que perdeu a fome, mas já tinha comido o suficiente para os calmantes fazerem efeito. Menos de 1 hora depois, ele mal conseguia manter os olhos abertos. Caiu no sofá, falando enrolado. Tô estranho. Parece que... E a cabeça dele afundou nas almofadas. Coitado. Sussurrei com carinho. Você tá sobrecarregado. Vai pra cama, amor. Eu cuido daqui. Assim que ele subiu, fui até o escritório, tirei a carteira do bolso da calça e coloquei na gaveta de meias. Troquei a escova de dentes por uma nova, de outra cor. Adiantei o relógio dele em 17 minutos. Detalhes sutis que ele poderia culpar no cansaço. Mas meu trunfo veio em seguida. Usei o polegar adormecido dele para desbloquear o celular. Mandei mensagens para 3 colegas de trabalho. Todas mulheres. Nada de sexual. Apenas mensagens ambíguas como não paro de pensar em ontem. E aquilo precisa ficar entre a gente. Apaguei as mensagens enviadas, mas deixei as respostas para ele ver de manhã. No dia seguinte, ele estava transtornado, mexendo nos bolsos e revistando o quarto. Meu relógio tá estranho, murmurou. E onde tá minha carteira? Tá na sua gaveta de meias. Respondi sem tirar os olhos do café. Você deixou lá ontem, lembra? Ele franziu a testa. Não me lembro de ter feito isso. Claro que sim. Disse que precisava comprar meias novas hoje. Na mesma hora, o celular dele apitou 3 vezes. Observei enquanto lia as mensagens. O rosto dele passou de confuso a apavorado. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tomando meu café. Nada. Respondeu, guardando o celular no bolso. Só trabalho. Ele não conseguia esconder o pânico. Nos dias seguintes, intensifiquei o cerco. Com a ajuda da Tawane, arrumamos para uma mulher desconhecida se aproximar dele na cafeteria perto da firma.
Para de me ligar! Ela gritou para todos ouvirem. Eu não tô interessada. Se continuar, te denuncio. Ele congelou. Mal sabia quem era ela. Mas as pessoas ao redor ouviram. A fofoca ia se espalhar. Em casa, continuei com o teatrinho. Coisas desapareciam, reapareciam em lugares estranhos. As roupas dele eram remexidas. A temperatura da casa mudava sozinha. E eu seguia atenciosa, sugerindo médicos, vitaminas, meditação. Acho que estão entrando na nossa casa. Ele disse uma noite, os olhos vermelhos, tremendo. As coisas mudam de lugar. Nossa, que medo! Será que chamamos a polícia? Não, ele gritou. Nada de polícia. Vão pensar que eu tô louco. Por que pensariam isso? Ele não respondeu. Mas era visível o terror. Ele já não sabia se estava sendo manipulado ou perdendo a cabeça. A resposta era: os dois. Com a ajuda de Bianca, enviei um e-mail anônimo para ele. Eu sei o que você fez com todas aquelas mulheres. Pare ou todo mundo vai saber. Ele recebeu a mensagem enquanto jantávamos. Ficou branco, o garfo paralisado no ar. Alguma notícia ruim? Perguntei casual. Spam, respondeu rápido. Só spam. Mas naquela noite, andava de um lado para o outro no escritório, murmurando coisas. Não tem provas. Não há como provar. Ninguém vai acreditar. Ouvi cada palavra, escondida no corredor. Sorri no escuro. Ele estava cedendo. No dia seguinte, ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Mentiu que era enxaqueca. Mas eu sabia. Ele estava com medo de sair, com medo do que poderia acontecer. Preparei um chá, falei com carinho. Esperei ele dormir no sofá e fui até o escritório. Escondi um pequeno gravador sob a mesa, programado para emitir um sussurro em intervalos. Eu sei o que você fez. Apenas isso. O suficiente para ele questionar se ouviu mesmo. Mais tarde, ele saiu do escritório transtornado, olhos esbugalhados. Você ouviu isso? O quê? Uma voz. Tipo, alguém sussurrando. Fiz cara assustada. Amor, aqui só estamos nós dois. Ele passou a mão nos cabelos, agitado. Eu sei o que ouvi. Talvez seja só estresse. Ele voltou para o escritório e trancou a porta. Naquela noite, mandei uma mensagem de um celular descartável. As mulheres sabem, todas, e estão vindo à tona. Observei do outro lado da sala. Quando ele recebeu, o rosto empalideceu. Bloqueou o número na hora, mas já era tarde. O pânico estava instalado. Tudo bem? Perguntei, fechando o livro. Tudo, respondeu rígido. Coisa do trabalho. Assenti, fingindo empatia. Você sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa. A ironia passou despercebida. No dia seguinte, Tawane me ligou. Ele tá agindo estranho. Paranoico. Diz que mexeram nos arquivos, que alguém tá sabotando tudo. Rodrigo quer pedir uma avaliação psicológica. Perfeito. Sussurrei. À noite, sugeri um jantar com amigos. Vai te fazer bem. Relaxar. Ele hesitou, mas topou. Achava que agir normalmente ajudaria. Mal sabia que eu já tinha combinado tudo com Bianca, Tawane e Vanessa. Cada uma com um papel específico. Preparei tudo com carinho. Pratos favoritos, mesa impecável. Ele parecia melhor, até animado. Você tá bonito, comentei. Ele sorriu. Obrigado, tô feliz hoje. Que bom. Mas, amor, pode ver se a luz do banheiro queimou? Assim que ele subiu, enviei a mensagem do celular descartável. Estarei na sua casa hoje. É hora de encarar o que você fez. Ouvi o som da notificação lá de cima. Passos pesados. Ele desceu pálido, suando. Tudo certo? Perguntei. Tudo, respondeu, tenso. A lâmpada tá boa. Os convidados chegaram às 7. Casais de amigos antigos. Ele tentou relaxar, mas vigiava tudo. Às 7h30 a campainha tocou. Fui atender. Era Bianca. Nervosa, porém firme. Vestido escolhido a dedo. Sussurrou. Ele está pronto? Assenti. Pronto o quanto pode. Ela entrou. Assim que ele a viu, o copo caiu da mão, espatifando no chão. Vinho tinto espalhado como sangue. O que ela tá fazendo aqui? Bianca? Encontrei com ela ontem. Convidei. O filho dela é da turma da Clara. O clima ficou pesado. Bianca acenou discretamente, desviando o olhar dele. Sofia perguntou. E o Igor ficou com quem? Com a avó,
respondeu Bianca. Ela adora cuidar dele. Ele ficou paralisado. Toquei seu braço. Amor, derramou sua bebida. Vou pegar outra. Levei-o até a cozinha. O que ela tá fazendo aqui? Perguntou-me segurando pelo pulso. Você quer me enlouquecer? Fiz cara de assustada. Do que você tá falando? Você sabe quem ela é. Isso faz parte de tudo. Soltei meu braço. Você tá me machucando. Quer que eu peça pra todo mundo ir embora? Não, tá tudo certo. Só me pegou de surpresa. Voltamos à sala. Sentei ele em frente a Bianca. Ele tremia. Suava. Cada gesto dela o fazia se encolher. O sistema da casa funcionou perfeitamente. No meio do prato principal, as luzes piscaram, depois explodiram em brilho. A música aumentou, depois cessou. O ar-condicionado gelou a sala. Desculpa, expliquei. Problemas elétricos. O técnico vem segunda. Ele me encarou. Bebi meu vinho com calma. Logo depois, chamei para a sobremesa. Enquanto todos iam, Bianca se posicionou. Quando entrei com a bandeja de doces, ela estava junto às fotos de família, segurando uma com ele e Clara na praia. Sua filha é linda, disse alto. Tenho seus olhos. Ele travou. Comentário sutil. Clara sempre dizia que tinha os olhos do pai. Eu sorri. Ela é especial mesmo. A noite seguiu. Tensa. Ele cada vez mais inquieto, até que, no meio de uma conversa, levantou de repente. Preciso de ar. Saiu para o quintal. Esperei e fui atrás. Estava agarrado ao corrimão, pálido. O que tá acontecendo com você? Foi super grosseiro lá dentro. Não finge. Você chamou ela de propósito. Isso tudo é parte do plano. As vozes. As mensagens. As mudanças. Que plano? Que mensagens? Amor, você tá me assustando. Para de fingir. Eu sei que você sabe. É sua vingança. Por causa dela. Por causa de todas elas. Deixei as lágrimas caírem. Eu não sei do que você tá falando. Talvez a gente devesse ligar pro Dr. Heitor. Não tem médico nenhum! Você tá inventando tudo pra eu parecer louco. Me solta. Você tá me machucando. A porta se abriu. Vinícius, nosso amigo, apareceu. Tá tudo certo? Ouvimos uns gritos. Ele me soltou. Dei um passo pra trás. Toquei o ombro dolorido. Tá sim. Só um mal-entendido. Vinícius não pareceu convencido. Talvez seja melhor encerrar a noite. Não! Ele se apressou. Tá tudo bem. Mas o clima já tinha mudado. Os convidados começaram a se despedir. Bianca foi a última. Quando se despediu, me lançou um olhar que dizia tudo. Depois que todos saíram, ficamos sozinhos na sala, os restos da noite ainda espalhados, taças pela metade e pratos pela mesa. Olhei para ele, ainda ofegante, com a expressão distante. O que foi aquilo? Perguntei baixo, como quem ainda tenta entender. Por que você me tratou daquele jeito? Ele passou as mãos pelos cabelos, os olhos fundos, vermelhos. Parecia mais velho do que realmente era. Eu não sei mais o que está acontecendo comigo. Sentei ao lado dele no sofá, mas deixei uma pequena distância entre nós. Você não tem sido o mesmo. Seus acessos de raiva, essa confusão. Tô preocupada. Eu não tô ficando maluco. Retrucou rápido, mas a voz saiu sem firmeza. Depois amoleceu. É só que parece que alguém tá me vigiando, que mexem comigo, sabe? Apoiei minha mão sobre a dele com delicadeza. Talvez você precise parar um pouco. Ficar uns dias fora do trabalho, falar com alguém, buscar ajuda. Ele puxou a mão se afastando. Não preciso de terapeuta nenhum. Naquela noite, ele se revirou na cama, murmurando frases sem sentido. Às vezes falava de provas, outras vezes perguntava quem estava ali. De manhã, parecia um fantasma. Rosto pálido, olhos saltados, barba por fazer. Acho melhor ficar em casa hoje, disse, evitando meu olhar. Assenti, dando um beijo leve em sua bochecha. Senti ele enrijecer ao meu toque. Vai fazer bem descansar. Deixei Clara na escola e mandei mensagem para Bianca. Ele vai ficar em casa. É hora da segunda fase. Ela respondeu quase na hora. Pode deixar comigo. Passei a manhã fora, dando tempo para Bianca agir. Quando voltei, a casa estava silenciosa. Subi até o escritório. A porta estava fechada. Bati levemente. Amor, trouxe seu almoço. Nenhuma resposta. Depois, barulho de papel.
Ele abriu a porta só o suficiente para mostrar um olho, vermelho. Não tô com fome. Vi por cima do ombro dele. O caos era completo. Papéis espalhados, notebook com janelas abertas, post-its grudados por todos os lados. Ele procurava algo, desesperado. O que você tá fazendo? Nada. Coisas do trabalho. Respondeu rápido, fechando a porta. Passei a tarde ouvindo ele andando, puxando gavetas, arrastando caixas. Bianca tinha feito a parte dela com perfeição. Enquanto ele tomava banho pela manhã, ela entrou pelo quintal, achou o tijolo solto onde ele guardava dinheiro e colocou ali um celular descartável, cheio de mensagens comprometedoras. Algumas para ela, outras para supostas mulheres que ele teria ameaçado. Mensagens antigas, mas com datas recentes. Soube exatamente o momento em que ele encontrou o aparelho. Um barulho alto, um grito abafado, e depois, silêncio. Quando ele desceu, estava branco. Os olhos vidrados. Tá tudo bem lá em cima? Perguntei com naturalidade. Tá sim. Só derrubei uma coisa. Durante o jantar, quase não comeu. Estava com o celular nas mãos o tempo todo. Vi que trocou de senha novamente. Dessa vez teria que prestar ainda mais atenção. O Vinícius ligou hoje. Comentei com descaso. Perguntou se estava tudo bem depois de ontem. O garfo caiu no prato. O que você disse? Que você anda estressado com o trabalho. Que a gente tá bem. Ele respirou aliviado, mas o olhar ficou desconfiado. Só isso? Não contou mais nada? Mais o quê? Nada. Esquece. No outro dia, acordei com a cama ainda intacta do lado dele. Fui até a cozinha e encontrei ele do mesmo jeito. Sem banho, roupa do dia anterior, encarando o notebook. Você dormiu? Não consegui. Olhei a tela. Estava vasculhando e-mails, mensagens antigas, tentando entender se tudo aquilo era real. Toquei seu ombro. Vou levar a Clara. Quer que avise o Marcelo que você ainda está doente? Sim. Avisa, por favor. Na escola, encontrei Bianca encostada no portão. Ela mal conseguia esconder o nervosismo. Ele encontrou? Encontrou sim, confirmei. Tá indo pro fundo do poço. Ela me entregou um pendrive. A tal conseguiu isso do servidor da empresa. Conversas com outras mulheres. Tem coisa de 3 anos atrás. Tudo do computador dele, IP da casa. Alguém consegue rastrear até vocês? Não. O técnico de TI garantiu. Tudo foi manipulado direto da máquina dele. Voltei para casa com o pendrive no bolso, já arquitetando como usar aquela bomba. Encontrei ele na cozinha, cercado de papéis, recibos, contas abertas. Parecia um detetive tentando resolver um crime impossível. O que é tudo isso? Tô tentando entender quem tá fazendo isso comigo. Alguém tá tentando me destruir. Levantei a sobrancelha. Destruir como? Ele me olhou por um instante, como se procurasse alguma expressão no meu rosto. Mantive a feição limpa, preocupada. Nada. Esquece. Naquela noite, passei a próxima fase. Enquanto ele tomava banho, pluguei o pendrive no notebook e colei os e-mails mais comprometedoras numa pasta de rascunhos. Depois, programei para que, às 3 da manhã, fossem enviados para todos os contatos profissionais dele com o título As Mulheres que Manipulei. Incluí anexos com conversas, áudios e prints. Já na cama, fingi dormir. Por volta das 3h30, o celular dele vibrou. Ouvi ele sentar na cama, murmurar. Não, não pode ser. Levantou, correu para o corredor. Ficou digitando frenético. Ligou para algumas pessoas, mas ninguém atendeu àquela hora. De manhã, era outro fantasma. Não tomou banho, não trocou de roupa, mal olhou para mim. Não posso ir trabalhar, nunca mais. O que aconteceu? Alguém invadiu meu e-mail. Mandaram coisas horríveis. Fiz cara de espanto. Que coisas? Não posso falar. Não consigo. Mas acabou. Minha carreira acabou. Me aproximei, toquei o rosto dele. Podemos chamar a polícia. Registrar tudo. Não! Nada de polícia! Gritou. Ele estava no limite. Nos dias seguintes, se isolou. Dormia no escritório. Mal comia. Ligava para colegas implorando ajuda. Dizendo que tinha sido hackeado, que era uma armação. Ninguém acreditava. Os e-mails vinham do IP dele. Tudo parecia verdadeiro demais. Uma semana depois, Marcelo me ligou. A situação dele preocupa. Os e-mails, a paranoia, o jeito como tá tratando as pessoas. Ele procurou ajuda?
Tentei, mas ele recusa. Não é mais o mesmo. Às vezes, me dá medo. Vou cuidar disso, prometeu. Era o que eu queria. No dia seguinte, dei início ao fim. Convidei Vinícius e Letícia para um jantar simples. Ele tentou inventar desculpas, mas insisti. Eles estão preocupados com você. Vão vir mesmo assim. Melhor receber bem. Ele cedeu. Estava cansado demais para discutir. Quando chegaram, deixei Vinícius a sós com ele enquanto Letícia me ajudava na cozinha. Ouvi um trecho da conversa. Como você tá aguentando? Tá parecendo outra pessoa. Estão me destruindo e ninguém acredita. Durante o jantar, ele só falava em conspiração, em perseguição, em sabotagem. Vinícius e Letícia trocavam olhares. E eu mantinha a atuação perfeita. Preocupada, solidária, aflita. Depois que eles foram embora, ele me encarou. Você também acha que eu enlouqueci, né? Acho que você tá passando por algo difícil, que precisa de ajuda. Ajuda? Repetiu vazio. Você quer dizer internação. Não foi isso que eu disse. Mas a ideia já estava plantada. Na manhã seguinte, ele tinha desaparecido. Carro não estava. Nenhum bilhete. Liguei para Marcelo com a voz trêmula. Ele saiu de madrugada. Disse que estão perseguindo ele, que tem uma conspiração. Tô com medo do que pode fazer. 3 horas depois, recebi a ligação. Ele tinha aparecido na empresa, gritado com a Tawane na frente de todo mundo. Acusou ela de armar contra ele. Quando a segurança chegou, resistiu. Acabou detido. Fui à delegacia com a melhor performance da minha vida. Desesperada, trêmula, chorando. Quando me deixaram vê-lo, estava irreconhecível. Cabelo desgrenhado, olhar vidrado. Você, ele sussurrou, fez isso comigo. As lágrimas rolaram com facilidade. O policial observava tudo. Amor, deixa eles te ajudarem. Para de fingir! Gritou, se jogando contra as grades. Você, Bianca, todas! Vocês me enlouqueceram! Dei um passo para trás, cobrindo a boca. Eu não entendo. Quem é Bianca? Os olhos dele se arregalaram. Depois se encheram de ódio. Começou a gritar sobre conspiração, provas plantadas, mulheres ameaçadas. O policial me afastou, os gritos dele ecoando pelo corredor. Ele tá assim faz tempo? Perguntou o policial me entregando um lenço. Assenti, enxugando as lágrimas. Tá cada vez pior. Eu não sabia mais o que fazer. A avaliação médica foi rápida. O comportamento recente, os relatos dos amigos, os e-mails, o surto na delegacia. Diagnosticado com psicose aguda paranoide. Foi transferido para uma clínica. Eu ia visitá-lo todos os dias, fingindo ser a esposa dedicada. Levava fotos da Clara. Dizia que íamos superar. Ele me olhava com puro ódio. Às vezes gritava acusações que só reforçavam o diagnóstico. Bianca, Vanessa, Tawane. Cada uma desapareceu na hora certa. As provas? Só nas nossas conversas privadas, no celular que descartei, em mensagens que ninguém viu. Para o mundo, ele era só mais um executivo que surtou sob pressão. Trágico, mas comum. 3 semanas depois da internação, entrei com o pedido de divórcio. Instabilidade mental. Ganhei tudo. Guarda da Clara, casa, parte dos bens. Os pais dele, em choque, ficaram do meu lado. Hoje ainda visito ele de vez em quando, sempre com Clara, sempre com aquele papel de ex-mulher compreensiva. Ele vive dopado, mal reconhece os dias da semana. Às vezes vejo um traço do homem que conheci no olhar dele, mas logo desaparece, afogado pelos remédios. Ninguém mais acredita no que ele diz. Afinal, quem levaria a sério um homem com diagnóstico psiquiátrico, que grita que foi vítima de uma conspiração? Bianca se mudou no mês passado. Foi recomeçar longe daqui. Antes de partir, me abraçou apertado. Você é assustadora, sussurrou. Mas sou grata por ter conhecido você. Sorri. Entre mulheres a gente se cuida. Eu e Clara estamos bem. Recomecei também. Tenho um namorado novo. Um homem honesto, gentil, que me trata com carinho. Clara pergunta do pai às vezes. Eu digo que ele está doente, que ama muito ela, mas que não consegue demonstrar agora. Talvez, um dia, eu conte tudo. Ou talvez não. Tem histórias que é melhor deixar no passado. Ainda guardo as provas. Claro. Tudo que Bianca me deu. Tudo que Vanessa e Tawane ajudaram a construir. Está tudo guardado,
Só por precaução. Mas duvido que algum dia eu vá precisar. Os médicos dizem que o estado dele é crônico, que os delírios e a paranoia estão profundamente enraizados. Às vezes penso se exagerei. Se havia outro caminho. Mas aí lembro do medo nos olhos da Bianca. Lembro do jeito como ele mentia, como manipulava, como ameaçava. Ele não teve um lapso. Foram anos escondendo quem era. Anos fazendo outras pessoas sofrerem, usando o poder que achava que tinha. O que aconteceu foi ele colhendo o que plantou. Ele me ensinou a olhar tudo com desconfiança, a checar sorrisos, a prestar atenção nos silêncios. Me ensinou a nunca mais duvidar do meu instinto. E me ensinou, acima de tudo, que se você quer derrubar um homem que construiu uma máscara perfeita, é preciso paciência, frieza e silêncio. Ele vive agora numa prisão criada por ele mesmo, alimentada pelas mesmas mentiras que usou contra tantas outras. É isso o que chamam de justiça poética. E eu? Eu durmo em paz, todas as noites.